A perseguição contra Frei Gilson. O que está por trás disso? A perseguição contra Frei Gilson revela muito sobre o tempo em que estamos vivendo. Quando um sacerdote decide anunciar Jesus Cristo com coragem, defender a fé católica sem medo, a quem sem temer a ninguém, e chamar as pessoas à conversão, inevitavelmente enfrentará críticas, ataques e incompreensões. Ao longo da história da Igreja, muitos santos foram perseguidos por pregarem a verdade. Jesus já havia alertado: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. A perseguição não é sinal de derrota, mas muitas vezes prova de fidelidade ao Evangelho. Frei Gilson tem alcançado milhares de pessoas com suas pregações, orações do Rosário da Madrugada, momentos de oração e muitas palavras de esperança. Isso incomoda aqueles que não suportam ver jovens rezando, famílias voltando para Deus e corações sendo transformados pela fé. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde muitos aceitam qualquer discurso, menos aquele que fala de santidade, renúncia e compromisso com Deus. Mas é importante lembrar: nenhum cristão deve responder perseguição com ódio. A resposta deve ser a oração, a caridade e a firmeza na verdade. Quem ama a Igreja precisa sustentar seus sacerdotes com oração, pois eles travam batalhas espirituais todos os dias. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fortaleça Frei Gilson em sua missão e que Nossa Senhora o cubra com seu manto sagrado. E que nós jamais tenhamos vergonha de defender a nossa fé e de defender a verdade, mesmo diante das perseguições deste mundo. Mas, falando francamente, o que realmente está por trás de toda essa perseguição contra Frei Gilson? Por que tanta gente quer calar Frei Gilson? Você já se perguntou isso? O que está por trás dos ataques que ele vem sofrendo atualmente? Será apenas realmente uma crítica comum ou existe algo muito mais profundo acontecendo diante dos nossos olhos? Hoje vamos falar sobre essa perseguição contra esse sacerdote que tem levado milhares de pessoas para mais perto de Deus e entender por que isso incomoda tanta gente. Frei Gilson se tornou uma das vozes católicas mais influentes do Brasil. Com suas pregações, momentos de adoração, músicas e orações, ele alcança milhões de pessoas diariamente. Mas, junto com o crescimento da evangelização, vieram também os ataques, as críticas, os deboches e as perseguições contra ele. E isso levanta uma pergunta importante: por que anunciar Jesus incomoda tanto o mundo atual? A Igreja, meus irmãos, sempre foi perseguida. Desde o início do cristianismo, aqueles que anunciaram a verdade sofreram perseguição. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os santos foram perseguidos, os santos e as santas atuais de hoje, dos dias de hoje, também são perseguidos. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que odiou a mim, disse Jesus. Quando um sacerdote fala apenas aquilo que o mundo quer ouvir, normalmente ele é aplaudido. Mas quando fala de conversão, santidade, de pecado, renúncia e fidelidade a Deus, os ataques começam a aparecer. Mas o que incomoda em Frei Gilson? Frei Gilson não chama atenção por polêmicas vazias. O que realmente incomoda é o impacto espiritual que ele gera no mundo católico. Por exemplo, jovens voltando à igreja, famílias rezando novamente, pessoas abandonando vícios,
homens e mulheres buscando uma vida concreta de santidade e multidões participando de adoração e oração junto com o Frei. O inimigo não suporta ver almas se aproximando de Deus. Vivemos numa sociedade que aceita quase tudo, menos alguém que fale claramente sobre fé e verdade. A perseguição também existe nas redes sociais, porque hoje a perseguição nem sempre não acontece com prisões ou violência física, não. Ela acontece também através do deboche nas redes sociais, da ridicularização, dos ataques virtuais, das fake news e das tentativas de desmoralizar quem evangeliza. Muitos tentam transformar os sacerdotes em alvos simplesmente porque eles defendem os valores cristãos. E, infelizmente, existe até mesmo gente dentro da própria igreja que critica aqueles que mais evangelizam. O perigo de um mundo sem Deus é muito eminente, meus irmãos. O crescimento dos ataques contra os sacerdotes revela algo muito preocupante. O mundo está cada vez mais intolerante com Deus. Querem uma fé silenciosa, uma fé escondida, uma fé que não confronta o pecado, mas o verdadeiro evangelho transforma vidas e, por isso, incomoda. Então, ao invés de atacar os nossos sacerdotes, devemos, meus irmãos, nós católicos, vivemos dentro da igreja, devemos rezar pelos nossos sacerdotes, inclusive também pelo Frei Gilson. Eles enfrentam batalhas espirituais muito grandes todos os dias, e quanto maior a missão, maior costuma ser a perseguição. Se Frei Gilson está sendo atacado por anunciar Jesus, isso deve isso deve servir para despertar a nossa fé e a nossa coragem. Porque chegou o tempo em que muitos terão vergonha de defender Cristo, mas os verdadeiros cristãos permanecerão firmes. E você? O que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que existe uma perseguição contra os cristãos e contra quem anuncia a verdade? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e fortaleça esta missão de evangelização. Que Deus abençoe você e que Nossa Senhora cubra sua vida com seu manto sagrado. Prazer, eu sou Emídio, servo de Maria. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.